E o presidente Barack Obama manda uma carta aos líderes do Grupo dos 20 pedindo unidade e cooperação para o crescimento econômico. É uma tentativa de aliviar a tensão criada pelos desequilíbrios cambiais e a enxurrada de dólares que o Banco Central dos Estados Unidos vai jogar no mercado. Obama pretendia usar a reunião de cúpula dos países mais ricos do mundo em Seul para pressionar a China a valorizar o yuan, para refletir o crescimento forte e os grandes saldos comerciais chineses. Mas a decisão do governo americano de comprar títulos públicos para jogar no mercado dólares no valor de R$1 trilhão ofuscou a manipulação cambial chinesa, que barateia as exportações do país. Obama disse que nenhum país sozinho vai conseguir superar a crise mundial. Argumentou que a geração de empregos e renda e o aumento do consumo são a maior contribuição que os Estados Unidos podem dar à recuperação mundial. Mas acrescentou que, no momento, o mundo não deve contar com o consumidor americano para crescer. Horas antes, a China anunciou um aumento de 38% no saldo comercial, que pulou de quase 17 bilhões de dólares em setembro para 27 bilhões em outubro. Nos Estados Unidos, o déficit comercial baixou de 46,5 para 44 bilhões de dólares em setembro. Esses números criam o cenário para o duelo das duas maiores economias do mundo em Seul. A Alemanha, outro país com grandes saldos, se nega a tomar medidas para aumentar o consumo interno, como cobram os Estados Unidos. A primeira-ministra, Angela Merkel, teme que a enxurrada de dólares leve à formação de bolhas especulativas capazes de gerar novas crises. Bom, Newton, e diante desta guerra cambial aí protagonizada por Estados Unidos e China, será que nós podemos chegar a uma situação de protecionismo extremo, de dificuldade mesmo de comercialização entre os países, que chegue até a uma estagnação econômica? É verdade. Curiosamente, o que a globalização implementou vai ser desfeito caso essas coisas aconteçam e o confronto seja inevitável. Por quê? Porque um país que tem um problema cambial, por exemplo, ele vai tomar medidas para evitar com que haja apreciação, porque uma apreciação cambial dificulta o próprio desenvolvimento do mercado interno dos países, porque você começa a comprar, fazer mais importações, e isso desestrutura toda a produção interna. Então, isso daí pode acontecer. Agora, por isso é que essas discussões são importantes para evitar esse confronto. Caso contrário, nós vamos ter uma guerra justamente de protecionismos entre esses países que estão sendo atingidos. E nessa guerra aí, na preparação da reunião do G20, está todo mundo batendo nos Estados Unidos, principalmente aí na injeção de dólares na economia. Mas e o yuan, a moeda chinesa? Todo mundo esqueceu de bater na China, nessa política cambial chinesa? É verdade. E é curioso também que a China está justamente aplicando na dívida pública norte-americana. Então, a China ela tem um papel importante. Agora, não tem mercado interno suficiente para poder diminuir os saldos comerciais e se voltar internamente. Então, por isso que vai ser muito difícil a China tomar algum tipo de medida que seja interessante para os demais. Então, tem que se pressionar, por isso que essas reuniões são usadas de forma diplomática para pressionar esses países. Caso contrário, haverá um desequilíbrio e a própria China poderá ter um efeito negativo também.